A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos concluir essa série no livro de Malaquias. É a sexta mensagem no livro de Malaquias. E nós, então, concluímos o livro de Malaquias. E que privilégio é concluir esse livro maravilhoso. Tão atual, parece que ele foi escrito ontem, de tão atual que ele é. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Malaquias, no capítulo 3. Nós lemos a partir do versículo 13 e vamos até o final do livro. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Hoje nós vamos então aqui olhar para a sexta e última disputa do livro. A sexta e último argumento, a última debate entre o povo e Deus. Quando servir a Deus é inútil. Essa é a alegação deles. Servir a Deus é inútil. Então nós vamos ver hoje, quando servir a Deus é inútil. Então Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que o temiam e temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais se voltarem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Palavra do Senhor. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a sua palavra venha entrar nos ouvidos, mas ela venha também se fixar no nosso coração. Deus, o meu desejo é que o Senhor venha falar com o seu povo aquilo que o Senhor falou comigo. Que a exposição das Escrituras, ó Pai, venham entrar no coração do seu povo como entrou no meu. E que o teu nome seja glorificado. E que Jesus seja exaltado. E que o teu povo seja alimentado e abençoado hoje aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando servir a Deus parece inútil?
Essa é a pergunta que nós vamos aprofundar e ver aqui hoje em Malaquias. Existe para nós duas maneiras de nós nos achegarmos a Deus e duas respostas que nós podemos dar quando nós nos achegamos a Ele. A primeira maneira de nós nos aproximarmos a Deus é nos aproximarmos a Deus buscando aquilo que Ele pode nos dar. Aquilo que eu ganho em me aproximar de Deus. O que eu ganho em ir para a igreja? O que eu ganho em servir esse Deus? Essa é uma maneira de você se aproximar de Deus. A segunda maneira de você se aproximar de Deus é você se aproximar dele por quem ele é, e não por aquilo que ele pode fazer. É se aproximar de Deus porque ele é Deus, porque ele é bom, porque o seu amor é leal e dura para sempre. É se aproximar de Deus como fim em si mesmo, e não como um instrumento para eu chegar naquilo que eu desejo. Então existem duas maneiras, elas são completamente diferentes de nos achegarmos a Deus: de usar a Deus ou de adorar a Deus e amar a Deus. Agora, como que nós sabemos qual é qual? Como que nós sabemos qual maneira nós temos nos achegado diante de Deus? Nós podemos enxergar isso de uma maneira muito clara. É quando nós passamos por sofrimentos. É quando as coisas não acontecem da maneira com que nós queremos, esperávamos ou desejávamos. Nós tínhamos nossos planos, as nossas vontades, e nós nos achegamos a Deus com esses sonhos, planos e vontades. Eles não se concretizaram. E aí a gente olha para tudo aquilo e a gente tem uma resposta negativa. Por quê? Porque eu não recebi aquilo que eu queria. Ou a gente chega para Deus e a gente está andando com Deus, está vindo para a igreja e a vida começa a apertar, o sofrimento bate a porta, o diagnóstico contrário chega, os nossos filhos são acometidos de uma doença, a conta bancária se esvazia, as coisas ficam difíceis, aquele visto que eu esperava chegar não chegou, e aí eu entro numa crise com Deus. Então, como que eu sei por qual via eu tenho entrado para me aproximar do Senhor? Se daquele interesseiro que busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar, ou do filho que vai para Deus porque ele é o pai? É os sofrimentos que vão nos dizer isso. Os sofrimentos vão nos mostrar que tipo de relacionamento nós temos com Deus. E é isso que o livro de Malaquias vai nos mostrar. O livro de Malaquias, ele é um raio-x para nós, hoje. É por isso que eu falei que ele é muito atual. O livro de Malaquias, ele vai nos fazer vários testes para ver como vocês têm se aproximado de Deus, como nós nos achegamos a Deus. E aí você vai lendo o livro e vai vendo o seu relacionamento com Deus. Será que o meu relacionamento com Deus é assim? E hoje, no fechamento do livro, é maravilhoso, porque agora ele vai condensar tudo aquilo que nós já vimos antes. Ele vai resumir nesses 3 primeiros versículos, 13, 14 e 15, todas as disputas que foram feitas antes. E isso é maravilhoso. Mas antes de entrar nessas 3 disputas, a gente precisa lembrar do contexto de Malaquias. Porque talvez nem todos vocês estavam aqui na primeira mensagem, quando eu dou o contexto de Malaquias. Você precisa lembrar que esse povo é o povo do pós-exílio. Eles voltaram do exílio da Babilônia. Esse povo havia sido deportado para a Babilônia com Nabucodonosor, que destruiu tudo, mandou eles embora, destruiu Jerusalém, acabou com a terra. Mas os profetas prometeram: Deus vai levar vocês de volta, o templo vai ser reconstruído, vocês vão passar 70 anos na Babilônia, e depois Deus vai vir e vai libertar vocês e levar vocês de volta para lá. Então eles voltam, e eles voltam cheios de expectativas. Por quê? Porque se Deus disse para os profetas que Ele ia trazer a gente de volta depois de 70 anos, e se cumpriu a palavra do Senhor, então todas as outras promessas também vão se cumprir. Quais promessas? Promessas de riqueza, de prosperidade, promessas de que eles seriam a cabeça das nações, promessas maravilhosas. Mas quando eles chegam na terra, o que eles encontram?
dificuldade, rejeição, sofrimento. Nada do que eles esperavam acontece. Então eles começam a olhar para os seus vizinhos pagãos, os que não temem a Deus, e veem que esses vizinhos pagãos são mais ricos e mais prósperos que eles. Então eles entram numa crise de que, por que eu estou servindo Deus? Para que serve servir o Senhor? Se os meus vizinhos pagãos são mais prósperos do que eu. E é exatamente nesse contexto que Malaquias está pregando, está falando, está profetizando. Aí, se você se lembra de todos os debates, todos os confrontos que nós vimos 5, esse é o 6º. Então nós já vimos 5, e a ordem deles, desde o primeiro, foi essa. A primeira do capítulo 1, versículo 1 ao 5, nós vimos que as frustrações aconteciam. E note, e eu vou fazer isso de uma maneira mais detalhada daqui a pouco, mas note que existe um processo aqui. É um dominó que vai derrubando o outro dominó. Já viram aquela série de dominós que você monta um objeto, e aí você empurra o primeiro e o resto vai caindo em sequência? Existe uma sequência lógica aqui. É a frustração que vai levar à indiferença, da indiferença vai gerar o pragmatismo vai gerar aquilo que eles vão acusar Deus de injustiça, e finalmente, eu vou adorar aquilo que realmente eu amo, o dinheiro. Então existe toda uma sequência aqui em Malaquias. Começa com a primeira pergunta e a primeira disputa, e daí isso vai desencadeando as outras, até chegar ao ponto que foi a última que nós vimos com relação ao dinheiro. Mas só para a gente poder lembrar como que Malaquias faz isso, versículo 13 de novo: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Aí a próxima, né? Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Se você leu todo o livro, e via de regra, meus irmãos, a palavra de Deus, os livros da Bíblia, eles foram escritos para você ler e estudar ele em uma sentada só. Porque a mensagem, ela está contida no todo. É lógico que, como nós fazemos aqui semana após semana, nós tiramos mensagens daquelas perícopes, daquelas passagens específicas, mas você consegue enxergar o todo quando você lê inteiro. E Malaquias não é diferente. Aí eles perguntam, aí Deus os acusa, né? Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E aí o povo pergunta, como sempre eles fazem: o que nós temos dito contra o Senhor? Nós que somos tão tranquilos, tão bons, nós que temos te obedecido em tudo. E se você lê o livro inteiro, e se você lembra do que eu já preguei, você vai ver que isso aqui não tem nada de verdade. Mas, então, do que eles estão falando? Do que Deus está falando e do que eles estão aí falando? Nossa, não falamos nada. Então Deus poderia ter feito o seguinte, como ele acabou de explicar ou falar todo o livro, Malaquias acabou de dar toda a profecia, eu vou relembrar, gente, o que eles têm dito, quais são as palavras duras que eles têm falado contra Deus. Versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1. Nós vimos que o Senhor chega para eles antes de qualquer coisa e diz: eu sempre os amei. O que eles respondem? Que amor que é esse? Como assim você nos ama? Se o Senhor nos amasse, nós não estaríamos na situação que a gente está. Que amor que é esse que vê a gente sofrendo desse jeito, que permite a gente sofrer desse jeito? É a acusação deles, é a resposta deles ao amor de Deus. Deus diz: eu sempre os amei. E eles falam: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Por que eles acham que Deus não os ama? Porque eles medem o amor de Deus a partir de bênçãos materiais. Se eu não estou rico, se eu não sou próspero, se os meus filhos não estão indo bem, se a minha casa não é grande, se eu não tenho o visto que eu queria, a cidadania que eu queria, o green card que eu queria, se eu não tenho os meus desejos satisfeitos, isso significa que Deus não me ama. E eu vou falar para vocês logo de começo, que qualquer semelhança
com o presente não é uma mera coincidência. São homens e mulheres que são feitos do mesmo material do povo de Malaquias. Nós não mudamos nada. Então esse povo aqui, eles mediam o amor de Deus por bênçãos materiais. E meus irmãos, como nós vimos, se você medir o amor de Deus por bênçãos materiais, você vai se frustrar com Deus. Você vai se frustrar com Deus. E daqui uns dias você não vai estar mais sentado nesse banco. Se você continuar medindo o amor de Deus pela sua conta bancária, pelo tamanho da sua casa, por ter ou não ter documento, você vai se frustrar com Deus, porque Deus não tem nenhuma obrigação em te dar nada. Ele já te deu tudo o que você precisava. Ele te deu Cristo. E Cristo é suficiente. Não é Cristo mais alguma coisa, Cristo é suficiente. Então eles estavam desanimados com Deus, frustrados. Quando as nossas expectativas são frustradas, nós desanimamos com Deus. A consequência disso já vem no capítulo 1, na próxima perícope, do versículo 6 ao versículo 14, como nós vimos. O que acontece? Uma vez que as minhas expectativas são frustradas, uma vez que eu olho para Deus e não compensa servir a Deus, por quê? Porque Ele não dá o retorno que eu espero. Então o que vai acontecer com o culto? O culto é uma atitude externa indiferente, cai na indiferença. A frustração vai levar à indiferença. Eu vou no culto, mas eu vou porque eu tenho que ir, para cumprir ritual religioso. Eu vou, não porque eu amo Deus, eu amo porque talvez eu tenho mais medo da mão de Deus pesar sobre a minha vida, do que realmente amor ao Senhor. Então eu começo a fazer coisas, e cumprir rituais religiosos, apenas para manter uma aparência religiosa. Eu vou por obrigação, aí eu não me envolvo com nada, eu não sirvo em nada. Por quê? Que canseira. Era isso que eles falavam no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Que canseira é servir o Senhor. Aí os sacerdotes ofereciam sacrifícios impuros diante de Deus. Aí os sacerdotes ofereciam animais doentes. Por quê? Oferecer um animal puro não compensava. Deus não é digno de oferecer o meu melhor. O meu melhor eu vou dar para outras coisas. O meu melhor eu vou dar no meu trabalho. O meu melhor eu vou dar onde vai me dar recompensa. Não na igreja, não no trabalho do Senhor. É por isso que eu não me envolvo na igreja, porque eu não tenho tempo, porque as minhas prioridades são outras. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eles não entenderam quem era o Senhor. Aí vai gerar frustração, indiferença. A outra coisa que vai acontecer, ainda no capítulo 2, como nós vimos, é o pragmatismo. O que é pragmatismo? O que essa palavra significa? Pragmatismo é fazer o que funciona, porque está todo mundo fazendo, está dando certo, então esse aqui é o caminho. Não importa se é certo ou se é errado. Isso é pragmatismo. É fazer o que funciona, como muita gente de igreja tem feito. Eu digo que esse é o pragmatismo religioso. É o pastor que pega a igreja, fazer a igreja, pintar tudo de preto, soltar a fumaça, ligar a luz, ficar parecendo uma boate, é o que está funcionando para trazer pessoas para a igreja. Não importa se isso é errado, não importa se isso é certo, eu vou fazer o que funciona. Eu estou dando um exemplo da igreja, mas eu posso usar muitos outros. É fazer o que está todo mundo fazendo, porque está dando certo, está dando dinheiro. Isso é pragmatismo religioso, o pragmatismo no geral. Fazer o que todo mundo faz. E o que eles estavam fazendo no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16? Vocês lembram? Eles estavam se casando com mulheres estrangeiras. Eles estavam abandonando as suas esposas para casar com mulheres estrangeiras. Não porque elas fossem mais bonitas ou nada disso. Eles estavam casando com elas por interesses financeiros. Essas mulheres estrangeiras, desses povos mais prósperos do que eles, abriam portas econômicas, abriam vantagens econômicas. Então eles se casam com essas mulheres para que essas portas se abram. Eu cansei de esperar Deus fazer alguma coisa. Então eu vou fazer aquilo que
que funciona, mesmo que fazer o que funciona seja quebrar a palavra de Deus, seja eu me comprometer com o mundo, mesmo que seja eu desobedecer a Deus de maneira deliberada, eu vou fazer o que funciona, porque esse Deus que eu estou servindo não me serve de nada. Então, quando as frustrações que eu pensava receber, quando eu tenho essas frustrações de que eu pensava merecer alguma coisa, receber alguma coisa, são frustradas, as expectativas são frustradas, isso vai me gerar indiferença com o culto, isso vai me gerar indiferença com o meu relacionamento com Deus. Servir a Deus é uma canseira. Aí o próximo passo é o quê? Já que Ele não faz nada por mim, eu mesmo tenho que fazer por mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que tiver que fazer para fazer a minha vida dar certo. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para sair dessa situação que eu estou. Se tem que mentir, vou mentir. Se tem que roubar, vou roubar. Se tem que trapacear, eu vou trapacear. Mesmo que isso quebre a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não faz nada por mim. Essa é a cabeça deles. Note a escada, e ela é decrescente. Ela vai descendo. Aí eles continuam. Depois que eles então entenderam que tiveram suas expectativas frustradas, depois que eles começam a servir a Deus com indiferença, apenas para cumprir ritual religioso, depois que eles então se afundam no pragmatismo, fazendo o que funciona, qual que é a quarta disputa? Qual que é a consequência disso aqui? Eles vão acusar Deus de injustiça. Deus não é justo. Deus não é justo. Olha para a minha vida, olha para a vida dos pagãos. Deus não é justo, Ele é o Deus da injustiça. Deus ama a injustiça. Não é que Deus não é justo apenas, é que Deus ama a injustiça. Essa é a quarta acusação, e é uma consequência do que veio antes. Eu me frustrei com Deus, eu sou indiferente com Deus porque Ele não me dá o que eu quero, eu faço o que funciona, quebrando a lei de Deus, para mim não importa, porque eu vou na igreja no domingo, mas de segunda a domingo, eu vivo igual um pagão. Eu não leio a palavra de Deus, eu não oro, eu nem sequer conheço a palavra de Deus. Como que eu vou obedecer alguma coisa que eu não conheço? Então eu ignoro praticamente, completamente a palavra de Deus. Isso é uma forma de desobediência. E aí eu faço o que funciona. Eu não quero saber se a palavra de Deus é contra isso ou não. Eu só faço o que dá certo. Eu quero, no final, o meu bem-estar. Aí, eu olho para o mundo, eu avalio o mundo, eu olho para aquelas pessoas que não servem a Deus. Qual que é a conclusão lógica que eu chego? Deus ama os ímpios. Deus ama os ímpios. Acuso Deus de injustiça. Essa é a consequência. Aí nós tivemos a quinta e a penúltima disputa que nós vimos, a disputa que nós vimos, a quinta disputa, que é a idolatria. Que na verdade ele está falando ali de dinheiro, a gente pensa que está falando de dízimo. Vocês pararam de dar o dízimo. Mas, de novo, é uma consequência. Corações que se frustraram com Deus, que não recebem de Deus aquilo que eles pensam que eles deveriam ganhar, que servem um culto meia boca só para cumprir ritual religioso, que começa a praticar, fazer qualquer coisa para poder sair da situação que eles estão, que acusa Deus de injustiça. Então eles vão adorar o quê? Qualquer coisa menos Deus. Eles vão adorar aquilo que eles pensam que vai dar para eles, aquilo que eles querem. O que eles querem? Prosperidade material, riqueza, proteção, saúde, felicidade. E eles pensam que o que pode dar isso para eles? O dinheiro. É por isso que eles param de dar o dízimo. O dízimo para eles, o dinheiro para eles, é o Deus deles. Sabe por que você não dá dízimo? Porque o dinheiro para você é o seu Deus. É o seu Deus, é por isso que você não tem coragem de depositar no gasofilácio. Porque a sua confiança não está no Senhor, está no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua capacidade, em você. Ele é o seu Deus. O dinheiro, o dízimo é uma declaração de fé.
O dízimo é muito mais do que dinheiro. Quando Deus está falando aqui em Malaquias 3 sobre dinheiro, sobre dízimo, não é de dízimo que Ele está falando, não é de dinheiro que Ele está falando. Ele está falando de adoração. Quem é o seu Deus? Porque é o dinheiro que nos controla. Por isso que Jesus vai falar depois em Mateus que ninguém pode servir a dois senhores. Amará um e odiará o outro. Ninguém pode, e Jesus disse muito especificamente, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Porque você não vai... Vou dar um exemplo. Eu trabalho de segunda a segunda com o full time, o part time, o more time, mas tem culto no domingo à noite. Eu não titubio em falar assim, cara, hoje tem um part-timezinho para eu fazer para eu ganhar mais cinquentinha. É cinquentinha e o culto é cinquentinha. Quem que você acha que você serve? Não é Deus. Você é um religioso de carteirinha. Mas eu sou presbiteriano, 4ª geração de presbiteriano. Eu fui batizado pelo reverendo sei lá o quê. Como que você ousa falar um negócio desse de mim? Não interessa o que você fala que você é. É a vida que mostra quem você é. É quem você adora que mostra quem você é. E o dinheiro é o grande termômetro. É o grande termômetro. Quem você tem adorado? Essa é a pergunta dessa perícope aqui. Quem você tem adorado? Eles adoravam dinheiro. Já que Deus não vai me dar saúde, prosperidade, felicidade, segurança, eu vou fazer, eu vou atrás daquilo que realmente pode me dar. Lembra do pragmatismo religioso? Lembra do pragmatismo deles de quebrar a lei de Deus, para abandonar suas esposas, para casar com outras mulheres que poderiam abrir portas econômicas? Quem que vocês acham que eles adoram? Dinheiro. Porque nós pensamos, não diferente deles, que o dinheiro pode comprar todas essas coisas para nós. Nós pensamos que o dinheiro pode nos dar segurança. Nós pensamos que com o dinheiro nós podemos comprar qualquer coisa. Nós pensamos que o dinheiro pode nos dar felicidade. Nós pensamos que o dinheiro pode fazer tudo o que nós queremos. É por isso que nós amamos tanto dinheiro. Porque nós pensamos erroneamente que o dinheiro pode nos dar tudo aquilo que só Deus pode nos dar. É por isso que o dinheiro é considerado e é comparado a Deus. Porque o dinheiro, ele tem a falsa promessa de que ele pode te dar tudo aquilo que só Deus pode dar. E nós confiamos e acreditamos nessa falsa promessa do dinheiro. E nós nos enterramos. E nessa terra, não se engane, o Deus dessa terra, ele é verde e cabe no seu bolso. E muitos de nós têm vivido atrás dele. Dia após dia, manhã após manhã. Atropelamos os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Nós destruímos nosso relacionamento com Deus. Nós não temos tempo para nada, nem para ninguém. Quem dirá para servir Deus? Quem dirá para servir Deus? Porque servir a Deus não compensa. Não dá retorno, não dá lucro. Essas são as acusações que ele está nos fazendo aqui. Esse é o resumo de tudo isso aqui. E aí o 14 e o 15 continuam, porque ele fala, vocês dizem, é inútil servir a Deus. Qual que é a conclusão de tudo isso aqui? Eles chegaram no ponto, agora eles declaram abertamente o que eles começaram lá no começo, apenas assumindo. Como assim que o Senhor nos ama? Não, agora eles dizem, é inútil servir a Deus. É inútil. Por que que é inútil servir a Deus? Meus irmãos, enquanto utilidade for medida por bênção, servir a Deus sempre vai ser, ou parecer ser, inútil para nós. Enquanto você medir servir a Deus para ter retorno, e retorno material, servir a Deus para você sempre vai ser uma perda de tempo. Sempre vai ser inútil. É só nesse caso aqui que servir a Deus é inútil. Porque você não está feliz com o retorno que Ele te dá. Porque você não está feliz porque você acha que Ele devia mais para você, Ele não te deu aquilo que Ele te devia.
Aí você vai chegar nessa mesma relação aqui. É inútil servir a Deus. E essa, de novo, é uma consequência de tudo que veio antes. Qual que é a consequência? As expectativas frustradas que levaram à indiferença, e a indiferença vai nos empurrar para o pragmatismo, a acusação de injustiça e, finalmente, a idolatria ao dinheiro. Aí eu chego na conclusão de que é inútil servir a Deus. Vocês viram a escada que está descendo aqui? Ficou claro isso aqui? Porque isso tem que ficar muito claro para você. Muito claro. Porque é isso que Malaquias está, no livro inteiro, desenrolando para desembocar aqui agora. Aquela acusação contra Deus de que Deus não nos ama, chega no final do livro com uma declaração aberta: é inútil servir a Deus. Então, enquanto a gente medir essa utilidade por bênçãos, enquanto nós olhamos, olha, Deus não me deu o que eu queria, do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, então vai ser inútil servir a Deus. Todas as vezes que a gente ficar calculando, porque a gente tem lá, olha a nossa oração, a gente chega para Deus e fala assim: Deus, está aqui o plano, está aqui o que o Senhor tem que fazer, aqui está o processo, está o mapa, a rodovia que tem que andar, esse aqui é o prazo determinado. Ou seja, a gente já chega com o plano, a gente já chega com o que Deus tem que fazer, e a gente já chega com o tempo que Ele tem que fazer. Se Deus não faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente determinou, se Deus não presta. A gente não fala isso declaradamente, com a boca aberta, mas fala com a nossa vida. Porque a gente não é doido de falar um negócio desse, mas vocês esquecem que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Porque você pode enganar o pastor com essa cara de bobo que ele tem, mas o Senhor não. O Senhor conhece o nosso coração. Meus irmãos, Deus sonda o nosso coração. Nesse exato momento, você está aí doido da vida comigo, porque eu estou expondo as Escrituras, com vontade de dar um murro na minha cara, porque eu estou te falando verdades que doem muito. Aí você tem o pensamento de rejeitar tudo que eu falo. Mas como eu costumo dizer, essa não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Você pode até ficar bravo comigo, mas essa é a palavra do Senhor. E é isso que Ele está falando para nós. Então, servir a Deus sempre vai parecer inútil enquanto medirmos utilidade por bênçãos materiais. Você vai se decepcionar com Deus. Sabe por que eu tenho que falar um negócio desse aqui? Porque nós ficamos convencidos nesse cristianismo patético que nós vivemos, de que Deus nos deve alguma coisa. Tem muita gente falando para vocês: você é menina dos olhos de Deus, você é cabeça, você não é cauda, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Aí vem aquele ano que arrebenta com tudo, e não se engane, 2027, 2028 vai ser pior. Não sou profeta da desgraça não, mas vai piorar, não vai melhorar, porque esse é o testemunho bíblico. Vai piorar. Prepara a sua casa, arruma a sua vida com Deus, porque vai piorar. Depois, não adianta, mas eu não sabia porque eu te avisei, sabia porque eu prego todo dia de manhã, eu te aviso todo dia de manhã, e domingo após domingo, para você que me evita no meio de semana, porque já não basta eu ter que ouvir você no domingo, vou te ouvir de segunda a sexta, de jeito nenhum, já basta apanhar no domingo, vou apanhar de segunda a segunda, estou fora, uma vez por semana está bom, vai piorar. E se a sua medida de bênção é amor de Deus, for esse mundo, for as coisas desse mundo, você não fica aí, eu tenho uma certeza, você não fica aí. E aí nós vamos chegar na mesma conclusão que eles: servir a Deus não compensa. Olha o que eles falam depois: o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Olha a escolha da palavra: o que ganhamos. Isso aqui tem que gritar para nós: o que nós ganhamos, porque essa é a nossa atitude. O que eu ganho servindo Deus? O que eu ganho indo na igreja? Essa é a palavra. Não é o que eu aprendo, não é em como eu sou transformado,
Não é nada disso, é o que eu ganho, é monetário, é físico, eu quero saber qual que é a vantagem que eu tenho. Vocês notaram isso aqui ou não? É o que eu ganho. Eu não quero saber de bênçãos, como diz o apóstolo Paulo, nós, Efésios capítulo 1, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aí você fala, tá, e daí? Eu quero saber mesmo é quando vai chegar meu green card. Eu quero saber mesmo é quando essa minha vida miserável vai guinar. Eu quero saber mesmo quando que a minha conta bancária vai sair do vermelho. É isso que eu quero saber. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu nem sei o que significa. É por isso que você está vivendo essa vida medíocre com Deus. Mas o que nós ganhamos? E aqui é uma alusão à terceira acusação. É o pragmatismo. O que eu ganho em servir a Deus? Lá eles abandonam, eles quebram a aliança com as suas esposas, eles quebram a aliança com Deus para ir atrás do que funciona. Por quê? Porque servir a Deus não está ganhando nada, não está me dando nada. É isso que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei que o versículo 13, 14 e 15 é uma recapitulação do livro inteiro? Eu estou mostrando isso agora. É isso que está acontecendo aqui. É o pragmatismo, uma coisa que não funciona. É a perda de tempo. Agora, o problema é que enquanto nós enxergamos o nosso relacionamento com Deus nessa lógica de troca, não há resposta de oração que vai suprir você. Não vai. Sabe o problema dessa doença aqui? É que não importa o que Deus te dê, esse coração aqui ingrato com Deus, conhece filho birrento? Conhece filho ingrato? Filho ingrato funciona assim, para quem não tem filho. Você dá para ele o presente, aí ele olha aquilo, mas não era isso que eu queria, e joga de canto, e quebra, e não quer mais. Ou senão, você dá alguma coisa para ele, e aí ele queria esse mais outros, e você não deu os outros, mas você deu esse. Ele é ingrato, ele não quer saber do que você deu para ele. Ele vai murmurar, ele vai reclamar. Então o problema dessa doença aqui, desse relacionamento, de enxergar Deus nessa base de troca, sabe qual que é? Não importa o quanto de bênção Deus derramar sobre a sua vida, você vai ser sempre ingrato e insatisfeito. Sabe por quê? Porque você pensa que Deus te deve alguma coisa. Enquanto você não entender a graça, que tudo que você tem, tudo que você é graça, e graça é o quê? Favor imerecido. É você receber de Deus aquilo que você não merecia. Enquanto você não entender o conceito de graça, você vai ter um relacionamento patético com Deus. Porque você vai ser o filho birrento, que não importa o quanto ele te abençoe, você nunca vai estar satisfeito. Porque o filho satisfeito é diferente. O filho satisfeito, não importa o que o pai dá. Eu lembro uma vez que eu voltei de viagem, e eu trouxe, geralmente eu vou viajar, acabo viajando bastante, eu sempre tento trazer alguma coisa para as crianças, quando eu viajo. E aí eu trouxe um presente para minha filha do meio, para a Alice. E aí, eu estava com o presente na mão, e ela veio e me abraçou e falou assim: papai, você é meu presente. Eu não preciso de presente. Esse é o coração do filho, que não importa o que você dê para ele, porque ele é o presente. Então, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Como que o apóstolo Paulo podia falar um negócio desse? Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar frio, eu aprendi a passar todo tipo de necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que esse homem pode falar um negócio desse? Porque ele é o filho que entendeu que tudo é graça. Ele é o filho que entendeu que o grande presente é o pai. Meus irmãos, enquanto nós não entendemos que ele é o verdadeiro presente, ele é o nosso tesouro, você nunca vai ter o coração satisfeito com nada. Não importa o tamanho da sua casa, do seu carro, do seu status imigratório, da conta bancária, nada disso vai importar. Porque você não tem o coração ainda. O seu relacionamento com ele é um relacionamento de troca.
Agora, eles ficam se lamentando e chorando diante do Senhor dos exércitos. Isso aqui é um teatro. Nós nos lamentamos e choramos por causa dos nossos pecados, gente. Senhor, de novo eu caí. Senhor, de novo me perdoa, tem misericórdia de mim. Mas eles estão chorando, se lamentando diante do Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Deus não deu para eles o que eles queriam. Eles não estão arrependidos pelos seus pecados. Eles não estão lá confessando nada. Senhor, nós temos sido amaldiçoados pelas suas mãos, porque nós temos quebrado a aliança. Nós fizemos coisas que o Senhor detesta. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque eles falavam que não compensa servir a Deus, não compensa obedecer aos seus preceitos. Que preceito que eles estão obedecendo? Eles não obedecem absolutamente nada. E aí eles falam: do que nos adianta servir a Deus e obedecermos aos seus preceitos, como muito crente pensa que está fazendo. Aí o crente está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, aí você chega para falar com o crente, né? Nossa, do que me adiantou servir a Deus todos esses anos? Do que me adiantou obedecer ao Senhor? Nessa primeira frase eu já sei que tipo de relacionamento essa pessoa tem com Deus. Relacionamento utilitarista. É por isso que ela está devastada. Aí tem outras pessoas que eu vou visitar. Pastor visita a gente, aí você sabe, né? Essas coisas você não pode falar quando a pessoa está passando por um sofrimento desse, né? Senão você mata a pessoa. Então você tem que ser fazer cara de bobo e continuar ali abraçando a pessoa. É o que você pode fazer. Porque se for falar um negócio disso aqui, pronto. O pastor não tem coração. No púlpito ele já não tem coração. Aí você vai visitar outra pessoa que está passando por sofrimento também. O que ela fala? Cara, glória a Deus, porque podia ter sido pior. Glória a Deus, porque Deus tem me guardado no meio de tudo isso aqui. Glória, é agradecido no meio do sofrimento. Fala assim: como que pode? Porque entendeu que Ele é o verdadeiro tesouro. Ele é a alegria. Então esse lamento deles aqui é um lamento hipócrita, fingido. Aí eles chegam no versículo 15 e dizem o quê? Por isso, agora consideramos, olha a palavra, bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Meus irmãos, eu podia fazer uma pregação só nesse versículo. Porque o que eles estão fazendo aqui é a mesma acusação do capítulo 2, de injustiça. É a quarta acusação. Eles estão acusando Deus do quê? De ser injusto. Mas a linguagem aqui é muito interessante, porque a linguagem aqui é do Salmo 1. E se você se lembra do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Esse é o Salmo 1. O que eles estão dizendo aqui? Exatamente o oposto do Salmo 1. E eles conheciam muito bem o Salmo 1. É de uma maneira deliberada que eles estão acusando Deus aqui de ser injusto. Eles estão invertendo o Salmo 1. O Salmo 1 claramente, abertamente diz que Deus abomina os ímpios. E ele fala: não. Deus ama os ímpios. É uma reversão do Salmo 1. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão acusando Deus de ir contra a sua própria natureza. Isso é escandaloso. Então, essa inversão aí de valores é o destino inevitável de todo mundo que mede a bondade de Deus, o amor de Deus por aquilo que você pode ver hoje, enxergar agora. É isso que nós fazemos. Se está tudo bem na minha vida, Deus me ama. Se não está, Deus me odeia. É isso que nós fazemos. Mas quando nós fazemos isso, essa aqui é a consequência, tá? A consequência de você continuar olhando para o mundo e comparando a sua vida com a dos outros, comparando a sua vida com a dos ímpios que estão prosperando, essa é a consequência. Você vai chegar nessa consequência aqui. Você vai acusar Deus de injustiça. Você vai falar que Ele ama os ímpios. Porque não é isso que muitas vezes a gente escuta quando a gente vê aquela palhaçada que é o governo. E tudo que acontece, aquela podridão que acontece no meio do governo. Mas parece que Deus não está fazendo nada.
Essas pessoas é que são felizes. Eles roubam, eles fazem esse monte de coisa e ninguém faz nada. Parece que Deus ama essa galera aí. E eu já vi crente falando isso. É a mesma coisa em Malaquias. Não mudou nada. Nada. Nós acusamos Deus das mesmas coisas. Prosperam os que praticam o mal. Qual que é a ganância deles? Qual que é o coração deles? O que nós ganhamos? Prosperam os que praticam o mal. Olha aonde está a ênfase. Dinheiro, prosperidade material, aquilo que eu posso contar, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso medir. É isso que ele está falando. Olha a ênfase desse texto, é dinheiro. Tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam os ilesos, aqueles que desafiam a Deus. Não é só que prospera não, os caras falam mal de Deus, blasfemam o nome de Deus, zombam do nome de Deus em rede nacional, e Deus não faz nada com eles. Que Deus que é esse? Não é isso que a gente muitas vezes até pensa, talvez não fala, mas pensa. Esse Deus ama essa galera toda. Mas de novo, a questão deles aqui é tanto prosperam que fazem o mal. Eu tenho que fazer, olha, se Deus não está me dando prosperidade, eu tenho que ir atrás da minha. Então eu vou atrás do meu dinheirinho, eu vou atrás de fazer aquilo que funciona. Aí outra coisa, eu não posso dar dízimo não, porque aí vai tirar do meu ali, aí já era, né? Então, esse negócio de dar dízimo está por fora. Não vou ficar alimentando pastor. Ai, Senhor. Mas é interessante uma coisa, enquanto eu estava pensando sobre tudo isso, que me veio à mente. Sabe o que é interessante para mim? Eu nunca vi ninguém invejar os pobres da África, que não temem a Deus. Eu nunca vi ninguém invejar pessoas que estão passando por dificuldades e sofrimentos, que não temem a Deus e são agnósticos, ateus e etc. Já perceberam isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você já percebeu que nós sempre queremos invejar e sempre invejamos os incrédulos, os descrentes, mas aqueles que estão se dando bem na vida, aqueles que são ricos e prósperos e ganhando dinheiro, que é uma porcentagem pequenininha. Nós nunca invejamos, ninguém nunca fala, nossa, olha lá o tanto de gente passando por sofrimentos, não temem ao Senhor. A gente sempre quer medir com os que estão ganhando. A minha vida, ó, eu comparado àquele cara que não teme a Deus, que é milionário, eu não tenho o dinheiro dele. Por que você não compara a sua vida com aquela pessoa que está passando fome? Que também não teme a Deus? A gente sempre quer medir com os que têm. Isso é uma irracionalidade nossa. Agora, os que temiam o Senhor, no versículo 16, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, Deus, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Existem então dois grupos. Lembre-se aqui, isso aqui é muito importante. Nós não estamos falando de Israel e os pagãos, é Israel e Israel. É dentro da igreja, dois grupos diferentes, dentro da igreja, tá? Note muito bem isso aqui, não é grupo diferente. Dentro da igreja existem dois grupos de pessoas. Aqueles que temiam a Deus, aqueles que não temiam a Deus. Aqueles que não temiam, eu acabei de terminar de falar deles. Agora, tem um grupo dentro, que é os que temiam a Deus. E eles conversavam entre eles, e Deus os escutava com atenção. E note agora uma coisa, eles falavam de Deus, e Deus os escutava com atenção. Note que esse povo está passando pelos mesmos sofrimentos que o outro povo. Eles estão passando pelas mesmas situações que o povo que está acusando Deus, de todas aquelas coisas, dizendo palavras duras contra Deus. Tem um povo dizendo palavras duras contra Deus, tem um povo não dizendo palavras duras contra Deus, se encorajando mutuamente no meio dos sofrimentos. Note que a diferença não está no sofrimento, a diferença está onde? Na resposta ao sofrimento, em como eles enxergam o sofrimento. Lembra que eu disse no começo? Que é o sofrimento que vai nos revelar o tipo de relacionamento que nós temos com Deus? Aqui isso fica muito claro.
A diferença aqui dos dois grupos não está no sofrimento, na quantidade de sofrimento. Os dois estão passando pelas mesmas coisas. Está no tipo de relacionamento que eles têm com Deus. E aí, Deus vai escrever um livro como memorial. E aí você precisa entender o contexto histórico disso aqui. Lembra do livro de Esther? O livro de Esther conta uma cena que o seu tio, ele fez um ato em favor do rei, e aquilo foi anotado, porque no reino persa, que era o reino em vigor aqui, no tempo de Malaquias, eles tinham a anotar os atos dos súditos para com o rei, era uma coisa que deveria ser feita com cuidado. Então era feito com cuidado, e todo mundo sabia do que Deus estava falando aqui. Todos os atos dos súditos para com o seu rei, o rei persa, eram anotados com cuidado. Deus está usando essa metáfora, Deus está usando esse contexto para mostrar: tudo que vocês fazem é anotado com cuidado. Nenhuma das coisas que vocês fazem para Deus é esquecida, seja grande ou pequena. Deus tem um memorial escrito na sua presença. Ele não esquece de nenhum dos atos dos seus servos, nenhum. Meu irmão, minha irmã, aquele pequeno ato que você fez para a glória de Deus, para ajudar alguém, para servir o seu irmão, Deus anotou e Deus sabe. O sacrifício que você tem de servir a Deus nessa igreja ou em outra igreja, Deus vê e Ele anota isso com cuidado. Nada é esquecido diante de Deus. Esse é o que Deus está nos mostrando aqui. Então, os sofrimentos vão nos revelar que tipo de relacionamento nós temos com Deus. E aí, Deus nos coloca em lugares, nos meios dos nossos sofrimentos, e essa é a razão dos nossos sofrimentos. Deus nos coloca em lugares onde servi-lo não vai nos dar nada em troca. É por isso que nós sofremos. Deus, de maneira deliberada, Ele vai te colocar em lugares para servi-lo, onde servi-lo, você não vai ganhar nada em troca, nenhum reconhecimento, nenhum tapinha nas costas. Por que Deus te coloca para passar por essas coisas? Para que você saiba onde está o seu coração. Para que você veja que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Porque Deus já sabe, Ele não precisa de ver isso. Mas quando nós adoramos e servimos a Deus em lugares onde nós não vamos receber nada em troca, é nesse lugar que você vai saber se você realmente ama a Deus ou se você é o interesseiro. Deus Ele é mestre em nos colocar nessa situação. É mestre em nos colocar nessa situação. Eu lembro, e o testemunho rápido, eu lembro quando cheguei nos Estados Unidos, e eu vim prestar teologia, eu já era formado, eu já tinha mestrado, um poço de arrogância. Com 23 anos já tinha um curso de engenharia, já tinha um MBA numa das faculdades mais reconhecidas do Brasil. Aí eu cheguei aqui, eu fui para a construção carregar lixo. E eu estou ali carregando lixo e despejando no container. Pega o lixo lá do quarto andar, no meio de Boston, sem elevador, sem nada. Desce aquelas escadas. Chegava no final do dia, eu tinha que tomar remédio para febre, de tanta força que eu fazia durante o dia. Eu não conseguia dormir de febre à noite. E aí eu estou ali, depois do quarto, quinto, sei lá, sexto dia, eu estou ali carregando lixo. E aí me questionando, e murmurando, e reclamando, e perguntando a Deus, falando palavras duras contra Deus. E Deus me respondeu naquele momento. E Ele só disse assim para mim: você não queria me servir? Me serve. Só isso. E eu entendi o recado. Deus vai nos colocar em lugares onde servi-lo não vai nos dar nada em troca, para ver aonde está o seu coração. Para que você veja, como eu disse, Ele já sabe aonde está o seu coração. Aonde Deus tem te colocado? Será que Ele não está te provando isso agora? Porque você não ganha nada em troca. Mas onde está o seu coração? Aí Ele vai falar e apontar, e caminhamos então para o final, para o dia em que eu agir, no versículo 17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe serve. Então vocês verão de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aí, mas note aqui,
No dia em que eu agir, é futuro, não é presente, não é agora, é futuro. O problema deles, Deus identificou o problema deles e o nosso problema. Qual que é o problema deles e qual que é o nosso problema? A nossa visão. O nosso problema é que nós estamos olhando e medindo o amor de Deus, relacionamento com Deus, olhando para esse presente, para esse século, para essa vida, por aqui e agora. Enquanto você continuar olhando para o aqui e agora, você não vai servir a Deus com alegria. Nós precisamos ser corrigidos na nossa visão. Enquanto você continuar olhando para o aqui e para o agora. É por isso que o apóstolo Paulo e o Novo Testamento vai falar tanto sobre a ressurreição. Porque ele sabe que nesse mundo, olha para o livro do Apocalipse. O Apocalipse é sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento, mas Deus vai fazer justiça. Um dia Deus vai trazer justiça completa. Essa é a nossa esperança. Se você ficar olhando para esse mundo, você vai viver desesperançoso. Agora, se a sua alegria é a ressurreição, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, porque eu sei que o que me aguarda é um futuro glorioso. Meus irmãos, para de olhar para aquilo que reluz e não é ouro, atentando-nos para o que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Essa aqui então é o chamado de Malaquias para nós, corrigir a nossa visão. A fé que é exigida aqui de Deus, que Deus está exigindo de nós, é a fé que não pede relatórios para Deus do que está acontecendo. É a fé que confia mesmo quando nós não estamos enxergando nada. É a fé que entende que Ele é o verdadeiro presente e não aquilo que Ele pode dar. Essa é a fé. É a fé que ama a Deus, o Deus que prometeu mais do que ama os presentes que Ele ainda não deu. E aí tem uma promessa para nós: eles serão o meu tesouro pessoal. Meus irmãos, o tesouro pessoal do rei é aquilo que só o rei mexia e ninguém tocava. Ele chama você e a mim de tesouro pessoal. Você é tesouro pessoal de Deus. Ele guardou você para Ele. Você é dele e ninguém tira. Você é tesouro pessoal de Deus. E aí ele continua. O problema deles então aqui é a visão que está no lugar errado. Esse povo ele não estava conseguindo enxergar a justiça de Deus, porque ele estava olhando para aqui e agora, para o relógio errado. Enquanto você ficar procurando, mas Deus, cadê o Deus da justiça? Por que tem tanta corrupção em Brasília? Por que tudo isso acontece? Por que toda essa injustiça? Enquanto você ficar fixando seus olhos nas coisas do mundo aqui, você vai chamar Deus de injusto. Olhe para aquilo que Ele prometeu: o Rei da justiça vem, e eis que vem logo. Meus irmãos, no dia que a gente parar de ficar olhando para esse mundo, a nossa vida vai ser transformada, porque no dia que você olhar para o futuro que está prometido em Cristo e que é garantido em Cristo, o seu presente hoje vai mudar. Hoje. Você vai ser uma pessoa diferente hoje. Você vai responder aos sofrimentos hoje de maneira diferente. Quando? Quando você entender que nós apontamos e esperamos o futuro. Não é aqui e não é agora. Essa maldita teologia da prosperidade está completamente errada e está destruindo com as vidas de muita gente. É só o Evangelho que nos dá a verdadeira esperança. É só nele que nós encontramos a verdadeira paz, justiça, alegria. Só nele. Então, se você só tem olhos para o presente, você nunca vai entender o que Deus está fazendo. Nunca. Enquanto você ficar medindo a sua vida e avaliando o mundo pelo presente, você nunca vai entender o que Deus está fazendo. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, meu irmão, minha irmã, tem o dia, e Ele vai agir. Ele vai agir. Agora, enquanto esse dia não vem, aí o capítulo 4, né? Ele fala, o que ele fala? Enquanto esse dia não vem, qual que é o chamado para nós aqui? É continuar olhando para a lei do meu servo Moisés.
Meus irmãos, enquanto esse dia não vem, enquanto o dia da justiça não chega, eu vou olhar para isso aqui todo santo dia, eu vou meditar nisso aqui de dia e de noite, eu vou me firmar na palavra de Deus e esperar na palavra de Deus, enquanto ele não vem. Então, ele vai enviar o verdadeiro Elias, porque para ele trazer a justiça, e o verdadeiro Elias veio. É interessante que você olha para Lucas capítulo 9, e você tem Moisés e Elias, exatamente como tem Moisés e Elias aqui no final do livro de Malaquias, é a promessa de Deus, e Jesus encontra com Moisés e Elias, mostrando o cumprimento disso que Deus está falando aqui através do profeta Malaquias. Ele é o cumprimento, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, ele é o verdadeiro Elias, ele é o verdadeiro Moisés. Cristo é o Senhor da aliança, o sol da justiça. Agora, ele vem com cura, e trarei cura sobre as asas. Ele vem com cura. A cura não está em conseguir mais bênçãos. A cura não está na prosperidade material. A cura não está no green card. A cura não está em nada disso. A cura é Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Cristo não é a estrada que nos leva ao tesouro, ele é o tesouro. Ele não é um meio para um fim, ele é o fim em si mesmo, é Cristo. Então, servir a Cristo porque ele é Cristo, não porque ele vai entregar alguma coisa, é a única forma de aguentarmos com fé a estrada da vida e os sofrimentos que nós passamos. É a única maneira. Cristo é a nossa resposta. Amém? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é maravilhosa. Oh Deus, obrigado por poder concluir esse livro, Deus, tão maravilhoso que é o livro de Malaquias. Agora, Pai, nos dá graça para vivermos de maneira diferente desse povo aqui, e sermos realmente encontrados diante do Senhor como aquele remanescente fiel, como aquele povo que, no meio das suas lutas e sofrimentos, conversava sobre o Senhor, encorajava um ao outro e vivia com fé na sua presença. Deus nos dá graça para olhar para o futuro, para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro. Nos dá graça para entender que o Senhor é o verdadeiro tesouro e que Cristo é tudo que nós precisamos, e que Ele é a garantia de todas as suas promessas, e de que um dia a justiça virá. E ela vem. Nos dá graça, Deus, para viver olhando para aquilo que nós não podemos enxergar agora e crer nas suas promessas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.